As trevas não conhecem a Jesus, e ao subir ao céu, um bendito Ele nos fez. Ei, amigo, Cristo é salvação. Ei, amigo, Cristo é salvação. Seis testemunhas levando meu amor, tão grandes coisas fiz como por escalar. Sem demora vamos falar do Salvador, é verdadeiro amigo, é nossa salvação, é verdadeiro amigo, é nossa salvação. Quer por palavra, gesto, olhar, nós podemos transmitir o seu imenso amor. Foi morrendo lá na cruz que os pecados perdoou, dará a vida eterna ao que nele confiar. Ei, amigo, Cristo é salvação. Ei, amigo, Cristo é salvação. Sereis testemunhas levando meu amor, tão grandes coisas fiz como poder escalar. Sem demora vamos falar do Salvador, é verdadeiro amigo, é nossa salvação, é verdadeiro amigo, é nossa salvação. Amados em Cristo, a reflexão de hoje é ser atalaia de Cristo, ser um atalaia espiritual, pois atalaia ou sentinela e ainda vigia nos tempos antigos tinha uma função muito importante no que diz respeito a manter a paz na cidade, tanto atento com relação a protegê-la dos inimigos de fora, como manter a ordem na própria cidade, evitando arruaças. O atalaia sempre era obrigado a falar a verdade, não dar versão aos fatos. Deus chamou Ezequiel de atalaia, ou sentinela do povo de Israel. Então, no sentido espiritual, atalaia é alguém que avisa as pessoas que precisam de deixar o pecado e obedecer a Deus. E temos o texto no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 11, que diz: quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e se você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio para o avisar de seu mau caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos por causa deles, como podemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Amados, o profeta Ezequiel tem uma história assim, bem marcante. Ele era filho de sacerdote e quando ele estava com 24, 26 anos, ele foi levado cativo pela Babilônia. E lá, cativo, a sua esposa faleceu
Depois, quando tinha completado 30 anos, então ele teve toda essa visão do chamado para ser um atalaia sobre Israel. E interessante que aos 30 anos o filho de sacerdote se tornava um sacerdote também. O nome Ezequiel também é interessante, pois significa Deus fortalece, Deus torna forte, conforme o termo hebraico. O chamado profético de Ezequiel é um dos eventos espetaculares registrados no Antigo Testamento. Esse chamamento é descrito em detalhes nos 3 primeiros capítulos do livro. E nessa ocasião o profeta teve uma visão da glória divina, os 4 seres viventes, querubins, vistos pelo profeta Ezequiel, na ocasião de sua conversão, sua convocação da parte de Deus. E tem muita semelhança isso tudo com a grande visão do trono de Deus que o apóstolo João teve, conforme registrado no livro de Apocalipse. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto na terra, diante da visão tão gloriosa que teve, ele escutou as conhecidas palavras: Filho do homem, põe-te em pé e falarei com você. Lembramos aqui que o próprio Senhor se identificou como o Filho do homem. É que neste momento Ezequiel foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal de revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O profeta Ezequiel frequentemente é chamado por Deus pela expressão Filho do homem. E nesse contexto, esta expressão significa basicamente ser humano e enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. Deus disse que Ezequiel era um atalaia, porque ele tinha a missão de avisar o povo do perigo do pecado. Eles precisavam se arrepender para serem salvos do castigo de Deus. Ezequiel, como profeta de Deus, tinha o dever de entregar essa mensagem, assim como Deus a tinha dado para ele. E se ele não o fizesse, ele também seria culpado pelo castigo dos pecadores, porque não lhes deu a chance de se arrependerem. Amados, nós os cristãos, a Igreja de Cristo, hoje a família de Deus, somos chamados pelo Evangelho para ser os atalaias espirituais, os atalaias de Cristo hoje, neste tempo de graça, oportunidade para a salvação, arrependimento, perdão dos pecados, por meio da fé em Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo que faz uso dos meios da graça, isto é, a palavra de Deus e sacramentos, somos capacitados, Deus nos dá forças, somos, portanto, fortalecidos, vivificados para ser atalaias nesse mundo de hoje, chamando as pessoas ao arrependimento dos pecados e a fé em Jesus. Lembrados sempre de que ser atalaia é uma grande responsabilidade, é falar a palavra de Deus sem alterar nada. Como atalaias, profetizamos quando anunciamos a palavra de Deus, então, de forma pura e clara. E neste sentido, nos é importante observar que, ao agir assim, que o nosso objetivo
nunca pode ser estar com a maioria, mas estar com a palavra de Deus. No mundo que vivemos, mundo democrático, tudo se decide pela maioria. Agora, no caso aí de ser atalaia de Cristo, se decide exclusivamente no sentido de estar na e com a palavra de Deus. Observamos na Bíblia que o profeta de Deus, Micaías, por ordem de Deus, advertiu o rei Acabe de que não empreendesse uma luta, porque seria injusta e, em caso de isso acontecer, perderia a batalha e seria morto. Mas Acabe deu atenção aos profetas do povo que ele havia convocado, que eram aproximadamente 400 homens. E todos tinham dito a Acabe que ele seria vitorioso. Só que no final apenas Micaías falou a verdade. Acabe perdeu a batalha e foi morto. Como cristãos temos a honra e o dever de anunciar as palavras do Senhor Jesus Cristo, administrar os sacramentos instituídos por Ele. Isso é uma honra, porque falamos e agimos em nome de nosso Senhor e Rei Jesus. Dever, por sermos cobrados a fazer isso com boa ordem e decência, sem desanimar. E aqui lembramos que ser um atalaia de Cristo não é fácil. Profetizar as palavras de Deus não é fácil. Na Bíblia nós temos tantos resultados de profetas que foram mortos. Temos o caso de Isaías, que foi cortado ao meio, do alto a baixo. Temos também no Novo Testamento, temos ali João Batista, que perdeu a cabeça. Temos também o diácono Estevão, que foi apedrejado até a morte, só porque se mantiveram na palavra de Deus. Que Deus nos ajude para que isso não faça parte da história de nossas vidas. Mas podemos também ter a certeza que Deus, diante de situações assim mesmo, estará junto conosco, estará bem presente, nos fortalecendo na fé e nos vivificando no amor e esperança, para em perfeita comunhão e bondade anunciar sempre as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos agora a mais um cântico que fala sobre o fortalecer, o vivificar, o purificar. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, vem renova o seu vigor.
Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.